Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco. Professora Márcia Ramos, professora Alessandra Gomes. Para vocês. Aqui, para alegrar o seu dia. É verdade. Olha, e que alegria, hein? Como é que vocês estão? Tá tudo bem na sala? A turma tá tranquila? Professor, tudo bem? Professora, recebam assim o nosso abraço, né? Primeiro, para a gente começar uma grande aula. E vocês sabem que nós estamos aí caminhando com a nossa classe gramatical. Quantas coisas, quantos itens, quantos elementos nós já reforçamos? Então, vamos lembrar, então. Vamos ver. Aqui, substantivo. Olha lá. Adjetivo, conjunção. Que mais? Verbo, locução verbal. E agora chegou Isso. ao momento da preposição. Que é uma delícia também a preposição, né? Quem lembra aí na sala? O que é uma preposição? Para que serve a preposição, pessoal? Vamos ver quem vai acertar aí na sala. Vão lembrando. Mas antes da nossa preposição, nós temos o que, Márcia? O nosso texto. Nosso então, texto, vamos de olho lá. na tela. Aqui o texto é de Rubem Braga, acompanhando. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números investidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço, pelo hotel, perguntando: quantos são aqui? Pergunta triste de resto. O homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, só há pulgas e ratos. E o outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes, se quiser. Querendo levar todos, é favor. E o outro: 2, cidadão, somos 2. Naturalmente o senhor não a vê, mas ela está aqui. Está. A sua saudade jamais sairá de meu quarto e de meu peito. Olha, gente, depois da nossa leitura, o nosso é em tom de conversa, olha aqui. O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico, o recenseamento, apresenta característica marcante de qual gênero textual? Vamos pensar. Então, falando ali de recenseamento, tem toda uma narrativa. O que apresenta pra gente? E você vai justificar a sua resposta. Relembrando o que é um gênero, né? Aí você vai lembrar dos gêneros textuais. Nós trabalhamos vários gêneros narrativos. Vai buscando aí na sua memória. Da tipologia narrativa. Trabalhamos tirinha, cartoon, trabalhamos romance, trabalhamos o quê? Crônica, conto, fábulas. Esse gênero aí, esse texto de Rubem Braga, trata-se de quê? Qual é o gênero? Eu já estou falando Rubem Braga para você lembrar. Olha aí, as dicas já vão sendo dadas para vocês, exatamente, né? Por quê? Aí você vai relatar. Ela é breve, é um assunto do cotidiano. Mais uma dica, olha, aí breve. Aí você vai. Leitura simples. Passa uma mensagem rápida. Tem personagens? Tem espaço? Tem. Onde acontece? O que acontece? Aí, fica com vocês, você vai justificar por quê. Tá bom? Vou dar só 3 dicas. Crônica, conto ou fábula. Aí fica com vocês, aí, tá já certo? Foi, gente. Agora é para todo Então, mundo acertar. Conheça aí um pouquinho de Rubem Braga. Vamos ver aqui. Rubem Braga nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, e faleceu no Rio de Janeiro, cidade onde passou a maior parte de sua vida. Considerado um dos grandes cronistas brasileiros, dedicou-se quase exclusivamente a esse gênero literário, embora tenha sido também poeta, repórter e correspondente de jornal na Segunda Guerra Mundial. Entre suas obras, podemos destacar O Conde e o Passarinho, Morro do Isolamento, Um Pé de Milho, Um Homem Rouco, A Borboleta Amarela, A Cidade e a Roça, Ai de Ti, Copacabana,
A traição das elegantes, recados de primavera e as boas coisas da vida. Pronto. E agora vamos à nossa temática. Direto. O estudo da língua, preposições e locuções prepositivas. Certo? Aqui, amadinho, o que é preposição? Ó, é a classe de palavras invariável. É a classe de palavra invariável, cuja função é unir e relacionar dois termos de um período. Exatamente, ó. Gosto de manga. Olha esse desenho aí, ó. Tá ligando dois termos numa oração. Aqui ó, e aqui. Né? Exatamente. Para que serve? Presta atenção aqui. Gosta. Eu falo, gosta de quê? Ó, de manga. Olha aí a questão. Tá ligando, né? O verbo com seu complemento verbal. Tá certo? Que é o objeto indireto. Que vai ter uma aula exclusiva para isso. Irei ao clube com você. Olha aí você tem o a, que está destacando, que é o a preposição, e o com também é preposição. Mistura sua laia ou foge da raia. Isso aqui é um trechinho de uma música muito bacana do Traje a Rigor, tá certo? Cadê a preposição? Olha aí o D mais o A aí, ó, tá bom? Aqui. O Dzinho. Depois nós temos a loja de José, fica na Vila Mariana. Aí você vai perceber a loja de José na Vila Mariana. Esse na também é o em, que tá aí. O em mais a, tá certo? Formou na. Exatamente. Vamos que vamos agora na classificação das preposições. Elas podem ser classificadas em essenciais e acidentais. Olha só, quando nós falamos em preposições essenciais, são palavras que funcionam só com preposição. E aí segue aqui vários exemplos para vocês, como a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essas são as essenciais. Exatamente. Olha só, amadinho, tem até uma musiquinha do tempo da nossa faculdade, né, Alessandra? Ante, até, após... Gente, não é bem tem como bacana. Esquecer, né? Fica só martelando. Fica na mente, né? É. Ó, então, olha só no exemplo para vocês. Entre mim e ti, pairam sombras do passado. Tá aqui, ó. As sombras aqui, ó. Ante a terra. A música tá aí, gente. A música tá aí. Essas são as essenciais. Mas nós também temos as acidentais. E quais são essas acidentais, né? Para que elas servem? Então, são palavras de outras classes gramaticais que, em certas ocasiões, elas funcionam como preposição. Exatamente. Né? Quais são essas palavras? Ó, conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, salvo, fora, que, etc. Vai Aí, embora. Você vai, ó, o segundo. O segundo, ele, conforme, pode ser um numeral, mas aí dentro da... Lá na conjunção, ele passa a ser uma conjunção, tá certo? O segundo. E o como? Como pode ser uma conjunção comparativa e aqui está funcionando como uma preposição acidental, tá bom? Ele vem de outra classe gramatical. Beleza? Olha aqui no exemplo. Aí. Exceto eu, todos estão livres. Exatamente, ó, esse exceto aí. Exceto eu. Aí nós temos também o emprego da preposição. Olha só, como liga um termo a outro, a preposição é um instrumento de interpretação de texto. Exato. Vamos aqui, ó. O trabalho, Pedro prejudicou. O que é isso? Tá meio, é o trabalho, né? De Pedro. E aí? Ó, você vai percebendo, né? Por que vai ter que ser usado, né? Essa questão da preposição. A ambiguidade não se sabe quem é o sujeito, né? Se é Pedro ou trabalho. Então, aí tá faltando a preposição. O trabalho de Pedro prejudicou. Quem prejudicou? O trabalho ou foi o Pedro? Vem aqui. Tá certo? Vamos embora. Ao trabalho, Pedro prejudicou. Ó, aí, ó. Também aí, ó. Esse ao, né? Não ficou claro, né? Ficou estranho. Pedro é o sujeito, pois não há sujeito com preposição. Exatamente, não é mesmo?
Então, vamos dando embora. continuidade aqui. As preposições essenciais são empregadas com os pronomes pessoais oblíquos tônicos. Como assim? Aí, ó, lutou contra mim. Cadê o pronome oblíquo? Olha ali o mim, tá certo? Então, sempre os pronomes pessoais oblíquos vêm acompanhados de preposição. Não cantava sem mim. Olha aí, já tem um contra, já tem um Fala sem, de ti. fala o de. As preposições acidentais são empregadas com os pronomes pessoais do caso reto. Olha aqui, amadinho, para vocês, né? Todos vieram, salvo tu. Ó, então, o salvo aí é a preposição acidental, mas aqui, se você for analisar, eu salvo. Eu salvo. Esse salvo aí já fica na forma de verbo. Então, salvo tu aí, beleza? E o tu é o quê? O pronome pessoal do caso reto. Fora eu, todos compareceram. Olha aí, ó, o eu. Fora eu, todos Opa! compareceram. Estão marcando aqui para vocês o euzinho. Aqui, aí, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós. Entendeu? Eles, esses daí são os pronomes do caso reto. Dando sequência agora, a preposição a pode introduzir. Vão tomando nota. Nós temos aqui um complemento do verbo. Assista a todas as aulas. Marcando aqui para vocês, tá? Que vai ter um momento de estudar regência verbal. Então, aqui eu tenho o verbo assistir. O verbo assistir tem várias regências. Como assim? Vários sentidos. Vai depender, às vezes ele vai precisar da preposição a, ele vai exigir. Opa, eu quero a preposição a aqui. Em qual sentido? Assistir a. Se for assistir, de ver, presenciar, precisa, né? Da preposição a. Se for assistir no sentido de residir, ó, não vai precisar da preposição a. Se for assistir no sentido de auxiliar, pode ou não precisar da preposição a. Beleza? Então, aqui assista a todas as aulas de ver e presenciar. Complemento de um adjetivo. Olha só. Era semelhante a uma rosa delicada. Olha só. A uma rosa semelhante. Semelhante é um nome, tá bom? Semelhante a quê? Ó, assista é um verbo, então é um complemento verbal. Era semelhante, semelhante é um nome. Então, semelhante a quê? A uma rosa. Então, esse azinho aí é preposição. Complemento de alguns substantivos. A obediência ao pai, Jair. O que nós temos aqui, né? Substantivo. Ó, aí você tem obediência é o quê? Adjetivo. Ao pai, obediência a Deus, obediência a mãe. Por que ficou ao pai? Porque pai é um nome que vai ter uma aula para explicar isso, sobre a questão da regência nominal, que alguns nomes, né, pedem a preposição, no caso aqui, obediência é um substantivo, é um nome e vai exigir a preposição a. Mas com calma, tá, pessoal? Vocês vão lentamente depois acompanhando esses exemplos aí dos verbos, tá? Complementos circunstanciais, locuções adverbiais. Ao cemitério iam os romeiros. Exatamente, ao cemitério, da ideia de quê? De Aqui. lugar. E foi usado o quê? Um complemento, né? Ó, cemitério mais o ao mais o cemitério. Eu vejo só a locução adverbial, que dá a ideia de Preposição. lugar. Vamos mais no exemplo. Orações subordinadas também aparecem. A permanecer assim, retiro a candidatura. Exatamente, esse a permanecer. Então, esse azinho aí é preposição. Porque o que eu tenho à frente? Eu tenho um verbo permanecer. Aí, por que esse a de candidatura não é preposição? Porque esse daí, ó, que está na frente. Candidatura é o quê? É um nome, então ele é um substantivo. Substantivo admite o artigo, o a, tá certo? É a mesma letra, mas só que aqui tem função de o diferente. Até aí tudo bem? Temos mais um, adjuntos adnominais.
o motor a álcool rende mais. Aí você vai procurar, você já conhece as preposições, a, ante, até, então já sabe lá, é o a álcool, beleza? Adjunto, Marca aí. adver, adnominal. Vamos embora. Segundo, conforme, mediante e consoante, aqui não admitem pronome pessoal. Não existe consoante tu. Existe consoante tua nobreza. Exatamente. Aqui para vocês. Aí vão fazendo as notas. Vai anotando aí, tá? Os exemplos. Não se faz contração da preposição com o artigo quando este fizer parte do sujeito a seguir. Estava na hora do jogo melhorar. Olha só, o jogo, né? Sujeito de melhorar. A preposição sob, ela dá a ideia de quê? Ela traz pra gente uma ideia de noção em textos, como divergia sobre todos os aspectos da irmã. Agora nós temos perante. É intensivo diante e dá a ideia de espaço e de noção. Então, perante o despotismo tão declarado. Agora você tem aqui o seguinte, a preposição até. Pode indicar limite de tempo, espaço ou ainda inclusão. Como assim, professora? Foi até a prisão. Se foi até, olha o espaço, né? Está incluindo. Então, o que você acha? É tempo, espaço ou ainda inclusão? Até você? O que é? Continua. Até tudo. Né? Exatamente, Olha né? o próximo aí. Durou até setembro. Olha aí, qual a ideia que traz? Qual é a ideia? Até o Firmino participou. Esse até o Firmino, opa, está incluindo, que ele estava dentro também. Então, você já vai percebendo essa questão do até, a semântica, qual o sentido que está dentro do contexto, certinho? E temos ainda a omissão da preposição quando ela é necessária, é considerada erro de regência, aquele uso coloquial. Tive a impressão que haveria feriado. Exatamente, ó, ficou emendadinho, mas ó, tive a impressão de que haveria feriado. Esse de que aí é separado, tá bom, Amadinho? Só aí corta aí, separa aí, ó. Tive a impressão de que haveria feriado, é uso culto, né? E aqui nós temos os aspectos semânticos. Sempre lembrando, quando falamos no semântico, em relação ao significado das palavras, dos termos, né? Por exemplo, fim ou finalidade. Nós temos, enfeitamos a casa para o aniversário. Então, aí você já disse para o aniversário, ó, finalidade. Qual foi, né? Para que fins? Então, aniversário. Instrumento. Cortou o mato com a foice. Ó, esse com a foice, né? Dá ideia de instrumento. Temos também companhia. Viajei com o meu filho. Viu só? Vocês estão percebendo aí, ó, o com em cima tá de instrumento, o com embaixo já a ideia de companhia. De meio, ó, viajaremos de carro. Ó, qual o meio que você vai usar, né? O meio de transporte? De carro. Autoria, pintura de Matisse. Olha só. Agora nós temos aqui de lugar. Vou ficar em casa, vou ficar no quarto. Então, olha só, eu falei no quarto, né? Porque combina melhor. Eu vou ficar em casa e vou ficar no quarto. A Temos mesma também ideia. De tempo. Viajaremos pela manhã. Olha só. Então, viajaremos à tarde. Se colocasse aí, ó, também continuaria dando a ideia de tempo. Temos modo, voltou às pressas. Olha aí, de causa, morreu de fome. Assunto, falamos sobre economia. De posse, a vez dele ninguém notou. Oposição, era contra todos. De origem, ele veio lá do sertão. E direção foi ao presídio. Certo? Notaram? Então, vocês perceberam aí essa questão. Cada preposição, qual a ideia que você quer colocar, ó, já vai fazendo aí, na sua ó. produção. A sua já produção. Conhece. A mudança de preposição pode implicar mudança de sentido.
Então, vamos aqui pelo exemplo, ó. Os homens que bebiam no bar, olha bem, eram homens de bar. No e de. Aí você tem aí a preposição em, que está no bar, que indica, né, um caráter passageiro. Já a preposição de é de caráter permanente. Conseguiram perceber isso? Ó, os homens que bebiam no bar é passageiro. Eram homens de bar. Então, ó, que sempre está ali, né? De permanência. Agora nós temos as preposições sob e sobre. Bem parecidas quando você pronuncia, né? Então, olha só, estavam sob a mesa. Ó, inferior, né? Posição inferior. Agora nós estamos aqui, estavam sobre a mesa. Aí já é a parte superior. Atirou-se sobre o divã. A direção falava sobre tudo. O assunto. Então, amadinho, vão fazendo as anotações De vocês para aí. não esquecer dessa questão das preposições. Beleza? Isso. E aqui nós temos, pessoal, a locução prepositiva. Quando nós falamos em locução, vocês já lembram que nós temos o quê? 2 ou mais palavras, né? Já falamos substantivo e outras também. É o conjunto de 2 ou mais palavras fazendo a ligação entre 2 termos. Exatamente. Isso, quando fala locução prepositiva, sempre vai terminar com uma preposição. Anteriormente a gente falou da conjunção, locução conjuntiva. Termina com o quê? Com uma conjunção. E aqui é prepositivo. Então, você já conhece as conjunções, ou as conjunções, já conhece as preposições, aí fica fácil. Então, nós temos aqui abaixo de, acima de, acerca de, a fim de. Além de, apesar de, antes de, depois de, ao invés de, diante de, em face de, em vez de, graças a, junto com, junto de frente de, através de encontro, em frente a, sob pena de, a respeito de, ao encontro de. E essas expressões aqui, né, lá no nivelamento, na parte de ortografia, a gente já vem trabalhando isso com vocês desde o primeiro ano. Exatamente. Tá certo? Então vocês já estão aí bem familiarizados, né? Mas nós temos mais falando sobre a combinação. Então, o que vem a ser essa combinação? A preposição ela não sofre mudança. Nós temos a mais artigos definidos masculinos. Eles foram ao cinema. Então, essa preposição a, tá certo? Porque ficou ao cinema, porque cinema é um nome masculino. Certo? As meninas voltaram aos seus quartos. Aí segue a mesma Isso. justificativa. Agora eu tenho a preposição mais o onde, que é o advérbio interrogativo, ou também ele pode ser o pronome relativo. Ó. Aonde você foi? Por que ficou aonde? Aí você vai perceber que aí terminou com o verbo ir. Exatamente. E o verbo ir, ele perde a preposição a, tá certo? Ele rege. Então, ó, aonde, não onde você foi, tá bom? É aonde você foi. Sempre quis conhecer a cidade aonde você foi nas férias passadas. Exatamente. E tá até aquela ideia de movimento, né? Que lá que nas vocês séries conhecem. iniciais a gente fala O isso. onde e o aonde, né? E agora a contração, a preposição sofre alguma mudança. Na combinação não sofre, mas quando falamos em contração, sim. Do, da, dos, das, num, numa, disto, disso, daquilo, daquele, naquele, naquela, pelo, pelas, etc. Vai embora. Exatamente. Qual é essa contração, né? A perda. Aí você tem de mais o. Ficou Como é que do. fica? Então, Do. perdeu, né, alguma coisa. Eu tenho em mais uma. Aí fica numa. Viu só? É isso que vocês têm que observar. A perda. Tá bom? Contração, perde. Sofre mudança. E a combinação já sabe tudo, né? Não vai perder nada, não vai sofrer nenhuma alteração. Agora a crase. A crase é a fusão
de duas vogais idênticas. Lindas. Maravilhosa. Olha aí, lindas. O artigo A, artigos definidos femininos. Então, a mais ao, as. E fica A com acento indicativo de crase. Tá bom? Que usa-se o acento grave. Então, aqui A mais pronomes demonstrativos. Então, eu tenho A, preposição, aí o pronome demonstrativo A. Também vai ter que levar o acento indicativo de crase. A mais os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, você já sabe. Então, juntou duas vogais. Tem um A com a função de preposição e o A porque o pronome demonstrativo começa com o A. Certinho? Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos que vamos. Tem mais. Vamos conversar só um pouquinho com essa turminha. Esse segundo ano, como é? Paramos, como é que vocês estão? Exato, amada. Eu falo, ó, fumacinha tá saindo? Não, né? Porque é muita informação, né, Márcia? Esse daqui é um conteúdo que vocês já viram. O que vai acontecendo, pessoal, ao longo das aulas, você vai relembrando e os exemplos, eles vêm mais reforçados para vocês. Por exemplo, quem nunca ouviu na sala falar em preposição, não é verdade? Então, eu já conheço a preposição, mas eu vou aprofundar-me. Eu vou conhecer um pouco mais e aí eu já avanço lá para as contrações, para as combinações, sabendo que nas combinações não tenho perdas, mas na contração eu já tenho. De que forma? Aí você comprova no exemplo, percebe? Então, assim, não se desesperem, né? É necessário que vocês tenham todo esse acompanhamento, tá? O passo a passo. E aí, é importante também, além das explicações, que vocês tenham aquele caderno, o seu caderno aí, na sua mesa, que você vai colocando a sua anotação. A professora Márcia vai explicando, eu vou explicando, e você pega o exemplo, coloca e já marca ali a tua preposição, o que é uma contração, onde é que eu tenho lá o N mais A que dá o NA, então houve a perda, percebe? Tudo com muita calma, pessoal, não precisa, né? Nossa, não vai acabar nunca. Vai, mas você precisa desse conteúdo. Falando essa questão da escrita, né? Vamos lembrar aqui, no momento que você vai fazer o seu texto, aí tem pessoa vai fazer uma frase, uma oração. Traz para mim uma caneta. Às vezes a pessoa faz esse traz com S, com acento. Mas aí não é o traz de preposição, não. Mas qual é? Você traz é do verbo trazer. Exatamente. Tá certo? E há uma diferença, né? Muito, até de sentido tudo, né? Traz e atrás, a mesma coisa. Acontece quando a pessoa escreve atrás com Z. Não, esse atrás aí vai ser com S e vai ter o acento, também o acento agudo, atrás. Só mesmo para lembrar, porque isso no texto, quando a gente vai corrigindo, já vai... Você observa. Às vezes, quando você escreve, você não se dá, assim, passa. Mas para quem está observando, fazendo a sua correção, já percebe quando você o coloca da maneira correta, gramaticalmente falando, opa, que ele compreendeu. Mas quando há ainda aquela confusão, e aí segue também o onde, o aonde. Percebam que ao longo das explicações, todas essas palavras, que são palavras do nosso dia a dia, elas estão aqui. Então, quando que eu vou utilizar o onde, né? Eu vou lembrar o a, eu vou lembrar que é preposição, eu vou lembrar que eu tenho ali o verbo ir, percebem? E aí, lentamente, você vai Um exemplo bem fácil, né? A gente coloca aqui para vocês, ó. Onde está o meu caderno? Onde? Aonde você foi ontem? Aonde você foi ontem? E onde você estava? Ó, olha o verbo, estava, o outro eu falei, foi. Onde, entendeu? aonde, parece a mesma coisa, mas não é, entendeu? né? Aí, então, só presta atenção. Aí, aquele macete que a professora lá do Fundamental usava com vocês. Movimento, aonde? Parado é o quê? Sem movimento é onde, certo? E vamos, então, dando sequência aqui para vocês. Temos mais. Agora nós temos. Observe o emprego das seguintes locuções. Em vez de, no lugar de. Ao invés de, ao contrário de. E ao encontro de é compatível. E de encontro a não é compatível. Né? Então, coloca aí no caderno de vocês essa partezinha aqui, tá? Em vez de ir a pé, a garota pegou o ônibus. O que você vai no lugar de ir a pé?
Olha só, no lugar, dá até para escrever aí. Dá para substituir, em vez de, para colocar no lugar de. Olha aí. Ao invés de subir, o que aconteceu? Desceu. Aí, Quando a viu, quando a viu, foi ao encontro e abraçou-a. soa. O caminhão foi de encontro ao muro, Derrubando. Isso daqui vocês vão perceber as preposições que estão aqui, né? Juntando, né, a combinação do a com a preposição a com o artigo o. Aí você vai observar que na frente, por que fica ao? Porque na frente tem uma palavra masculina. Quando ficar a, assim, fui, vou escrever bem aqui para vocês rapidamente, aqui, só para ter uma lembrança, lembrar de vocês, assim, ó. Aqui, ó. Ixi, que letra feia. Fui ao cinema. Tá feinho, hein? Agora aqui. Olha, vão colocando aí no caderno de vocês, tá? Fui ao cinema. Peraí, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aqui, fui. Olha, assim fica melhor, né? Fui à feira, festa. A festa. Fui à festa, ponto. Agora aqui, ó, vocês observaram o quê? Esse verbo aqui é o verbo ir. Fui, né? Agora aqui, ó, o que eu tenho? A preposição mais o artigo. Aqui a palavra é cinema, amadinho. Tá feinho, mas é cinema. Tá? Que tá escrito. Então, você juntou aqui, ó, a preposição mais o formou o quê? Ao. Então, houve uma combinação, tá? Preposição mais o artigo o. Por que ficou o? Porque cinema aceita um artigo masculino. Agora, fui à festa. E o que aconteceu? Você percebeu aqui que tem um acento grave? Exatamente. Porque aqui esse acento aqui é o quê? O que aconteceu aí? Porque aqui eu tenho a preposição, porque o verbo ir pede a preposição a, mais o a artigo, porque a palavra festa é feminino, tá bom? A palavra festa é feminino, então de gênero feminino. Então, o que você tem quando eu tenho um a, mais iguais, mas as funções diferentes? Vai colocar o a, vai permanecer o a, houve aquela fusão e vai colocar o acento grave para indicar que houve a crase, a fusão. Certinho? Conseguiram pegar esse último exemplo? É bom fechar, né, com o exemplo colocado para vocês. E aí você vai praticando e não vai esquecendo. Lembra da combinação, onde não há perdas e a contração onde há perda. E aí você escreve não e evita aqueles desvios gramaticais, tá bom? Exato. Então, é essenciais, você já sabe, né? As acidentais. Sim. Tá? E qual é a função da conjunção? Cada uma delas, né? Vai complementar o verbo, vai complementar o nome. Esse nome pode ser um adjetivo, esse nome pode ser um substantivo, que vai ter uma aula de regência nominal, regência verbal. Bem separado para vocês. Mas primeiro vocês têm que conhecer toda E sempre lembrando, né, Márcia, que a função principal é que haja uma boa interpretação. Tá? Ela serve ali para ligar, para dar aquele sentido, tá certo, ao texto. Então, ela facilita muito na interpretação, porque quando você escreve e fica solto, não há ali um entendimento, ou até pode trazer uma ambiguidade, que é algo ter mais de um sentido, não fica muito claro aquilo que você quer transmitir. Tá certo, pessoal? Então, obrigada pela companhia e daqui a pouco a gente retorna já com a revisão. Até lá. Tchau.